Fala aí galera, beleza? Professor Diogo Prado falando. Eu vou nesse vídeo resolver os dois exercícios que eu deixei para vocês nos formulários nas duas últimas semanas, tá? Então, exercício da semana 1 para começar. Um objeto que esteja positivamente carregado. Então, aqui, olha, positivamente. A gente precisa lembrar que todo objeto que é encontrado na natureza, ele precisa ter o seu número de prótons exatamente igual ao seu número de elétrons, né? Então, se aqui eu pensar no próton como as cargas positivas e pensar no elétron como a carga negativa, então esse objeto que eu acabei de representar aqui, ele está neutro, ok? Como a questão ela quer que a gente fale de um objeto que ele esteja positivamente carregado, a gente vai precisar se lembrar que o que a gente consegue colocar ou tirar no objeto são apenas os elétrons, né? São só as cargas negativas. Então, para que ele fique positivamente carregado, ele vai precisar ficar com mais carga positiva do que negativa. Então, nesse caso daqui, para que isso aqui aconteça, né? Por exemplo, aqui eu tenho muito mais carga positiva do que negativa, ele precisa necessariamente perder elétrons. Então, nesse caso daqui, eu vou dizer que o meu número de prótons necessariamente vai ser maior do que o meu número de elétrons. Vamos tentar avaliar ali as opções para a gente ter uma resposta. Então, o objeto positivamente carregado deve ter, opção A, número de prótons igual ao número de elétrons. Essa opção aqui já descarta, porque isso aqui seria algo relacionado ao nosso objeto neutro. Então, o número de prótons igual ao nosso número de elétrons não cabe para esse tipo de situação. Segunda opção, número de prótons menor do que o nosso número de elétrons. Também não serve para a nossa situação, a gente precisaria da situação inversa a essa, né? Próxima opção, número de prótons maior do que o nosso número de elétrons. Então, exatamente é isso que a gente precisa, né? Já temos ali uma resposta. De qualquer forma, vamos olhar ali a última opção. Número de nêutrons igual ao número de elétrons. Não tem nada a ver, né? O nêutron ele não é a relação aí. Então, opção correta aí, letra C. Segunda questão aí. Um objeto que esteja negativamente carregado é exatamente a situação inversa do que a questão anterior sugere, né? Então, vou desenhar aqui um objeto qualquer para que ele esteja. Nesse caso, ele vai precisar ter uma maior quantidade de cargas negativas do que de cargas positivas. Então, para que uma situação como essa daqui ocorra, a gente não pode se esquecer da ideia fundamental, que é dizer que o nosso número de elétrons ele seja maior do que o nosso número de prótons. A opção que responde isso daqui para a gente, basicamente, vai ser, vamos ler aqui, número de prótons igual ao número de elétrons. Essa também não responde, porque essa daqui faria referência do objeto neutro. Letra B, número de prótons menor do que o nosso número de elétrons. Show, isso aqui já responde. Então, letra B, número de prótons maior do que o número de elétrons, também não responde, não é? Porque a gente precisa o contrário. E número de nêutrons igual ao de elétrons também não tem nada a ver. Tá? Então a resposta mais adequada aí para a gente é a letra B. Terceira questão deixada aí para vocês. Tá? Ao atritarmos dois objetos feitos de materiais diferentes, olha, a gente vai tentar provocar eletrização por atrito. Tá? Podemos provocar um processo de eletrização. Como resultado disso, devemos ter. Falamos sobre isso em sala de aula, já falei também no vídeo que eu fiz, né, e vou destacar aqui, se eu tenho dois objetos que eles vão ser atritados, né, lembre sempre que a carga negativa é a carga que vai ser transferida de um objeto para o outro. Então aqui no caso, né, se o meu objeto, sei lá, vou chamar esse objeto aqui de A, bom,
e esse aqui de B. Se o meu objeto A ele vai perder elétrons, então esse objeto A ele vai ficar positivamente carregado, porque ele vai perder carga negativa. E o meu objeto B, ao ganhar elétrons, ele está ganhando carga negativa, então ele vai ficar negativamente carregado. Entre as opções que a gente tem aqui, né, devemos ter os dois objetos com carga positiva? Não, não faz o menor sentido. Os dois objetos com carga negativa também não faz o menor sentido, pelo que a gente viu aqui no desenho. E, por fim, os dois objetos com cargas de sinais contrários. Essa seria uma boa opção. Tá joia? Próxima questão. Quando temos dois objetos eletricamente carregados, repare que a questão não fala nada, não é, sobre o sinal. Ela só disse que eles estão carregados. Né? Como regra, para isso daqui, o que a gente sabe? Que dois objetos com sinais iguais eles devem se repelir e dois objetos com sinais opostos eles devem se atrair. Então aqui, olha, o negativo deve atrair o negativo? Não. O positivo deve atrair o positivo? Não, não faz o menor sentido isso. E, por fim, a nossa última opção, o positivo deve atrair o negativo. Essa sim é uma opção bacana, beleza? Então, fechamos a questão.